Como faz a autuação de um novo processo na Justiça do Trabalho? Vou te explicar tudo sobre o cadastro e distribuição de um novo processo no PJE-JT. Olá pessoal, eu sou Ronei Boamorte, advogado e entusiasta por tecnologia. Nesta série Como Faz, vou te explicar o PJE-JT, o Sistema de Processo Eletrônico da Justiça do Trabalho. E neste vídeo vou te ensinar a autuação de um novo processo. E se esse é um tema que você se interessa, considere se inscrever no canal, deixar o seu gostei clicando no botão do joinha aqui embaixo e compartilhar esse vídeo com outras pessoas que também possam se interessar. Na descrição do vídeo você encontra um índice detalhado para que você possa clicar e ir diretamente ao seu ponto de interesse. No primeiro link da descrição e também aqui neste card, você encontra a playlist da série Como Faz no PJE-JT. E é sobre isso que vou falar. Está interessado? Vamos para o vídeo. Ok, pessoal? Vamos direto ao assunto. Já acessei aqui o PJE e para iniciar a autuação de um novo processo, há duas formas. A primeira delas, pelo menu completo ao lado do brasão da República, você clica em Processo, Novo Processo e o sistema então apresenta a tela de autuação de processo. A outra forma é utilizando o menu lateral apresentado na tela, bastando então clicar no símbolo de mais que chama Novo Processo. O sistema da mesma forma apresenta a tela de autuação de processo. Ao abrir a tela de autuação de processo, o sistema apresenta a primeira aba, chamada Dados Iniciais, onde ele solicita o preenchimento do campo Jurisdição e Classe Judicial. Para iniciar o preenchimento, você deve clicar na linha Jurisdição e informar para qual jurisdição será direcionado o seu processo. Então você pode buscar a jurisdição rolando as opções que o sistema apresenta, mas pode também digitar aqui parte do nome, especialmente as primeiras letras, ele já apresenta logo embaixo, bastando que você clique então sobre o nome da jurisdição desejada. Em seguida você deve informar a classe judicial. Da mesma forma, ao clicar na linha classe judicial, o sistema expande ali as opções de classes judiciais, bastando que você selecione na relação apresentada ou digite parte do nome da classe judicial. Observe que se você escolher uma classe judicial que possua processo de referência, o sistema irá abrir um novo campo para preenchimento. Então, por exemplo, se você selecionar cumprimento de sentença, o sistema apresenta um novo campo chamado processo de referência para que você informe o número deste processo. Não é o nosso caso. Para o exemplo de hoje, vamos distribuir uma ação trabalhista do rito sumaríssimo. Então, selecionada a classe, observe que o sistema ativa o botão salvar. Se você cancelar, ele exclui esse cadastramento que você está iniciando ainda, mas se você clicar em salvar, ele apresenta aqui, olha, salva os dados iniciais do processo. Então, ao clicar em salvar, o sistema realizou o salvamento dos dados iniciais e exibiu as demais abas para preenchimento. Observe, antes de prosseguir, que a primeira aba que foi preenchida e já foi salva, o sistema apresenta aqui o número 1 na cor azul e as demais abas estão numeradas na sugestão da ordem para preenchimento. Não é obrigatório que você preencha nessa ordem, mas é uma sugestão para que você vá preenchendo em sequência até a última aba que possibilita o protocolo. Outro destaque é o indicativo desses ícones na frente do nome de cada aba. Observe que a aba que ainda não está preenchida fica exibida em cinza, a aba em que você está preenchendo é exibida na cor azul e a aba que você já preencheu é exibida na cor azul com um lápis, que é o indicativo de que a aba já foi preenchida e que não há pendência, ou seja, não há falta de preenchimento de algum campo obrigatório. Então a próxima aba a ser preenchida é a aba Assuntos. Você deve informar pelo menos um assunto do seu processo. É recomendado que, se possível, você inclua todos os assuntos do seu processo, mas apenas um é obrigatório. E você pode buscar o assunto pela relação que o sistema já exibe na tela, ou usar aqui a pesquisa de assuntos, que ela já vem expandida, digitando o código do assunto principal do seu processo ou a descrição deste assunto, e em seguida utilizar o botão filtrar ou o botão limpar filtro, que ele exclui o que você havia digitado. Então, neste exemplo, vou usar uma rescisão indireta. Você pode digitar rescisão e clicar no botão pesquisar e o sistema apresenta os assuntos que possuem a palavra rescisão. Você verifica qual é o assunto pertinente ao seu processo. Vamos utilizar aqui rescisão de contrato de trabalho, rescisão indireta, e para adicionar esse assunto basta que você clique no símbolo de mais que chama adicionar assunto ao processo. Feito isso, o sistema apresenta na coluna da esquerda, chamada assuntos associados, o assunto que você acabou de adicionar. Caso o assunto esteja errado, você pode utilizar o botão da lixeira para excluir
excluir esse assunto e inserir o assunto correto. Caso você insira mais de um assunto, você deve sinalizar qual é o assunto principal, utilizando esse botão Selecionar assunto como assunto principal. Inserido os assuntos, ou pelo menos o assunto principal, que seria obrigatório, você pode ir para a aba seguinte, chamada Partes. Então, na aba Partes, o sistema apresenta 3 quadros, com polo ativo, polo passivo e outros participantes. Para incluir as partes principais, como o polo ativo, basta clicar neste bonequinho verde com o símbolo de mais, que chama Adicionar parte ao processo. O sistema, então, abre a tela de associar parte ao processo. Observe que ele traz os tipos de pessoas que você pode cadastrar. Na primeira aba, pessoa física, pessoa jurídica de direito público, você deve escolher qual esfera, federal, estadual ou governamental. Pessoa jurídica de direito privado, que você deve obrigatoriamente informar o CNPJ, e o Ministério Público do Trabalho. Neste caso, a parte será a pessoa física. O sistema já traz o campo marcado como se é brasileiro. Se você desmarca esse campo, obrigatoriamente o sistema vai exigir a informação do número do passaporte e do país de origem desse não brasileiro. Em sendo brasileiro, você deve informar o CPF desta parte. Caso não possua CPF, você pode utilizar esse campo não possui CPF. O sistema então vai solicitar que você informe outros documentos. Então você pode selecionar outro tipo de documento e preencher os demais campos. Caso não possua outro documento, você deve então desmarcar essa opção. Possui outro documento que o identifique? Se você desmarcar, o sistema vai te pedir então o mínimo, que é o nome ou alcunha da parte. Obviamente que você não vai utilizar isso para o seu cliente, porque você possui todos os dados dele. Isso é mais utilizado no caso do polo passivo. Então, nessa hipótese, podemos desmarcar aqui não possui CPF, porque possuímos o CPF do nosso cliente, e você vai digitar aqui o CPF do seu cliente e logo em seguida clicar no botão da lupa, pesquisar CPF. O sistema então apresenta o nome da pessoa e você pode então clicar no botão confirmar, que o sistema apresenta, olha, confirmar a inclusão da pessoa como parte do processo, pode clicar em confirmar. O sistema então já traz os dados que ele recuperou da base da Receita Federal e você pode ir para o próximo agrupador, chamado endereços, onde o sistema também apresenta os endereços que ele já possui, seja porque essa parte já foi cadastrada no PJE, seja porque ele trouxe da Receita Federal, bastando então que você selecione qual endereço você irá utilizar, qual o endereço mais atual. E o sistema, por fim, possui o agrupador documentos, onde apresenta aqui outros documentos dessa parte. É obrigatório que você indique qual endereço irá usar nesse processo. Selecionado, você pode rolar a tela para baixo e clicar no botão inserir. Observe que o sistema já inseriu essa parte como polo ativo, com o tipo de participação autor, e também já trouxe em seguida o seu nome como advogado dessa parte, porque o sistema entende que você está logado no sistema, então é o procurador, o advogado da parte autora. Caso seja necessário incluir outra parte, basta que você repita o procedimento clicando no bonequinho verde, adicionar parte ao processo. Caso exista outro advogado que atue com você no processo, basta clicar no botão do bonequinho preto, com o símbolo de mais, que chama adicionar procurador / terceiro vinculado ao processo. Ao clicar, o sistema apresenta a tela de associar procurador / terceiro vinculado e você deve selecionar qual tipo de vínculo. Temos aqui algumas opções, de administrador até tutor, mas você, neste caso, irá selecionar advogado. O sistema exige que você indique o CPF deste advogado e em seguida deve clicar no botão pesquisar CPF. Ele apresenta o nome do advogado, basta então clicar no botão confirmar. Na tela seguinte, o sistema exige que você selecione a qual parte este advogado será vinculado. Basta selecionar o nome da parte e clicar em inserir. Pronto, é o nome do outro advogado também cadastrado. Você pode repetir esse procedimento para quantos forem os advogados que atuarão como representante do autor. Em seguida, você deve preencher o polo passivo. Para isso, neste quadro polo passivo, da mesma forma, você vai clicar agora no bonequinho laranja, adicionar a parte ao processo e selecionar qual tipo de pessoa, se pessoa física, se pessoa jurídica de direito público ou se pessoa jurídica de direito privado. Neste caso será pessoa jurídica de direito privado, basta então digitar o número do CNPJ e em seguida clicar no botão da lupa, que é pesquisar CNPJ. O sistema apresenta o nome da empresa, basta que você clique no botão confirmar. Ele apresenta na tela seguinte os dados de identificação, você deve selecionar o agrupador endereço e escolher qual o endereço da parte.
parte. Caso o endereço seja desconhecido e você tenha informado isso na sua petição inicial, você pode marcar esse campo, olha, endereço desconhecido. E o sistema vai pedir uma confirmação. Existe endereço cadastrado vinculado para essa empresa. Deseja continuar? Se você responder que sim, ele vai marcar endereço desconhecido e vai seguir. Se você selecionar que não, ele vai pedir que você informe então o endereço ou selecione na relação abaixo o endereço desta parte. Caso seja necessário, você pode informar outros documentos do réu, ou do reclamado, outros nomes, se for o caso. Caso não seja necessário, basta clicar em inserir. Na hipótese de você estar cadastrando uma parte do polo passivo, se você não possui o CPF, no caso de pessoa física, ou o CNPJ, no caso de pessoa jurídica, você pode marcar a opção não possui o CNPJ ou não possui o CPF. Nessa hipótese, o sistema vai pedir outros documentos que identifiquem. Se você possui outros documentos, você pode selecionar o tipo de documento e preencher todos os campos. Caso você não possua outros documentos, basta desmarcar a opção possui outros documentos que identifique, você desmarca e o sistema vai pedir o nome ou a alcunha. Vou colocar aqui José da Silva, clicar em confirmar. O sistema então abre a tela de identificação que você pode inserir outros dados, como endereço. Se você não possui endereço, pode marcar endereço desconhecido e clicar em inserir. Pronto, ele inseriu lá o José da Silva apenas com o que a gente tinha de dados sobre ele. Observe ainda que você tem as opções de editar as informações inseridas, clicando nesse botão do lápis, ou até mesmo remover a parte do processo, clicando na lixeira. Observe ainda que neste caso existem dois réus, ou dois reclamados. Você pode alterar aqui a ordem da parte, clicando nesta setinha, onde ele alterna a posição dos reclamados. Caso haja a existência de outro participante, por exemplo, terceiro interessado, depositário, enfim, você faz o preenchimento nos moldes do cadastro que fizemos com a polo ativo e polo passivo. Não é o caso. Cadastrado então polo ativo e polo passivo, você deve ir para a próxima aba chamada características. Nesta aba você vai identificar as características básicas do processo, como se esse processo deve tramitar em segredo de justiça. Caso sim, basta que você selecione esta opção. Não é o nosso caso. Caso exista o pedido de justiça gratuita, você seleciona a chave da opção justiça gratuita. Da mesma forma, você deve indicar se há pedido de liminar ou de antecipação de tutela e a indicação da opção pelo juízo 100% digital. Selecionadas essas opções, você deve ainda informar obrigatoriamente o valor da causa. Em seguida, você pode ir para a próxima aba, que é o indicativo de prioridade de tramitação desse processo. Caso exista alguma das prioridades apresentadas, basta clicar no símbolo de mais, que é adicionar prioridade ao processo, para adicioná-lo. Então, por exemplo, vamos colocar aqui a prioridade de pagamento de salário. Basta clicar no mais e o sistema adiciona a prioridade nesta coluna da esquerda chamada prioridades associadas. Caso exista mais de uma prioridade, basta repetir o processo selecionando a prioridade, clicando também no mais. Então inserimos prioridade idoso e prioridade pagamento de salário. Caso você tenha inserido alguma dessas de forma equivocada, basta clicar na lixeira para remover a prioridade do processo. Bom, então inserido também a prioridade, podemos ir para a aba seguinte, que é anexar petições e documentos. Na aba anexar petições e documentos, você deve inserir aqui a sua petição inicial. Observe que o sistema permite que você insira a petição em PDF ou que você utilize o editor de texto do sistema para redigir a sua petição. Por padrão, o sistema já traz o botão seletor na opção PDF, ou seja, para você anexar a sua petição em PDF, que é o mais recomendado. Mas caso você queira utilizar o editor, basta mover aqui o botão para a opção editor e o sistema abre o editor de texto para que você então redija aqui a sua inicial. Mas preste atenção num detalhe. Caso você tenha feito a sua petição em PDF, você não vai utilizar esse editor de texto para escrever, por exemplo, petição em PDF. Não há essa necessidade. Basta tão somente que você marque aqui a opção PDF. Mas se você quiser utilizar o editor, esse editor é um editor simplificado, permite que você que tenha, por exemplo, redigido a sua petição num outro editor de texto, como um Word ou Google Docs, você copie do editor que você redigiu e cole neste campo. E depois pode clicar em salvar. Mas como eu sempre digo, a melhor opção é que você faça a sua petição no editor de sua preferência, converta essa petição para PDF e insira no sistema a sua petição já no formato PDF. E é o que vamos fazer. Para isso existem duas formas. Você pode arrastar o arquivo da sua petição e soltar aqui neste campo, onde o sistema apresenta arraste um arquivo PDF aqui, ou você pode clicar em selecionar um arquivo e selecionar na pasta do seu cliente a petição inicial e clicar no botão abrir. Observe que o sistema carregou e ele apresenta aqui a pré-visualização da sua petição que você pode conferir. Estando tudo ok, basta clicar no botão salvar. Após salvar a petição
inicial, seja ela apresentada em PDF ou no editor de texto, você deverá adicionar aqui na coluna da direita, chamada Anexos, os documentos, os anexos à sua petição. Você pode arrastar os documentos e soltar neste campo, onde ele diz arraste arquivos PDF ou mídia aqui, ou você pode clicar no botão adicionar, seleciona os documentos que instrui a sua petição e clique em abrir. Você pode selecionar os documentos de forma unitária ou selecionar vários documentos de uma vez só. Feito isso, o sistema exige a indicação do tipo de documento. Para alguns documentos, ele já faz a leitura, então observe que procuração ele já reconheceu e já trouxe preenchido, declaração de hipossuficiência da mesma forma, mas, por exemplo, a CTPS ele não identificou. Então, neste caso, basta que você selecione aqui o tipo de documento, então eu vou colocar aqui Carteira de Trabalho e Previdência Social, CTPS, pronto. Caso você queira, você ainda pode alterar a descrição desses documentos. Você pode, utilizando essas setas à frente do documento, arrastar os documentos movendo-os de posição. Você ainda pode excluir documento que eventualmente tenha sido inserido de forma equivocada. Observe que todos os documentos possuem aqui o botão sigiloso, que é o único campo facultativo. Inserido todos os documentos, selecionado o tipo de documentos de todos e a descrição, você pode novamente clicar em salvar e observe que o sistema anexa esses documentos então ao seu cadastro e apresenta aqui o botão de checagem agora verde. Antes cinza, agora ele é apresentado na cor verde, indicando que os documentos foram carregados de forma correta. Só uma dica, você também pode inserir aqui, além de arquivos em PDF, arquivos de mídia que o sistema aceita. Antes de ir para a última aba, observe que todas as abas que já foram preenchidas e que não há pendência estão sinalizadas em azul com um símbolozinho do lápis. A última aba, então, que falta o preenchimento é a aba de informações da Justiça do Trabalho. Nesta aba, você deve informar o estado e município onde se deu a relação trabalhista, bem como a atividade econômica da empresa. Então, neste caso, basta clicar sobre a linha, por exemplo, do estado, e o sistema expande a árvore com as opções e você pode selecionar na árvore ou digitar aqui o nome do estado. Por exemplo, Minas Gerais, seleciona o estado e em seguida informa o município. Neste caso, você pode procurar na árvore até achar, por exemplo, Belo Horizonte. E em seguida, você deve selecionar a atividade econômica. Vamos colocar aqui comércio varejista, por exemplo. Preenchidos os 3 campos aqui da aba Informações da Justiça do Trabalho, estando os demais campos já devidamente preenchidos, o sistema ativa o botão protocolar, que anteriormente estava em cinza, agora ele é exibido ativo na cor azul. Basta clicar no botão protocolar e o sistema vai ler o seu certificado digital e solicitar a senha PIN. Você digita e o sistema vai assinar a sua petição e os demais documentos, irá então distribuir o seu processo. Após distribuir, o sistema retorna a tela com as informações do protocolo, com os dados do processo, a data da distribuição, data da autuação, valor da causa, órgão julgador e a informação de que o processo foi distribuído com sucesso, com informações do órgão e o número do processo. E você pode ainda clicar no botão exibir comprovante e salvar o comprovante que informa que a petição foi finalizada com sucesso e os dados da distribuição. Então é isso, espero que tenha ficado claro e que você tenha entendido. Mas se ficou alguma dúvida, ou se tem algum conteúdo que você gostaria de ver por aqui, deixe nos comentários. Agora você sabe como faz a autuação de um novo processo no PJE da Justiça do Trabalho. Então não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo com quem você puder. E se ainda não é inscrito, clica no botão aqui embaixo e já se inscreve para não perder novos conteúdos como este. Obrigado, até o próximo vídeo, ainda vem muito pela frente.